bem? Eu sou Thalita Lombardi e estou diferente hoje, vocês viram que eu me arrumei pra vocês. O amor está no ar, 12 de junho, e nós estamos aqui celebrando o Dia dos Namorados. Então eu, como sua blogueira de negócios, não ia falar de negócios, lógico, vamos sair um pouco da rotina. E vamos falar sobre aplicativos de paquera. Eu sou Thalita Lombardi. Tudo começou quando eu tinha apenas 14 anos. Com 14 anos de idade, meu pai colocou internet na minha casa lá em João Pessoa, 1900 bolinha. Gente, faz muito tempo, né? Porque eu tenho 32, faz a conta. Eu lembro que na época tinha o bate-papo da UOL, que era super fancy. Só que a galera não falava que usava, porque naquela época não tinha esse negócio de foto de perfil. Você inventava um nome ali, entrava, conversava com as pessoas e vai embora. E tem gente que deu certo. Uma amiga minha lá de Natal, ela casou com um cara do Rio Grande do Sul. Ele foi lá pra Natal e se casaram e conheceram no bate-papo. Então se você acha que esse negócio de namoro na internet é novinho por causa de aplicativo, tá enganado, pessoa, não é não. Isso é muito antigo. Mas pra mim, quando realmente aconteceu a internet funcionando pra ser um meio de conhecer pessoas, foi quando lançaram o quê? O Mirk! Sim, eu sou velha. E daí? Eu sou early adopter desde pirralha. 16 anos tava eu lá logada no Mirk, jogando online. E era engraçado porque no Mirk você não necessariamente precisava usar seu nome, mas você ia ter um nome fixo. E qual era o meu? Bela da Linha! Muita gente me conheceu nessa época, hein, gente? O Mirk não tinha esse objetivo de ser uma plataforma de paquera. Ele era uma rede social, estilo Facebook, tinha um feed, todo mundo se conversava. Tinha um bate-papozinho ali privado, que você conseguia falar com a pessoa, mas eu não sei por que não deu certo. O grupo que eu frequentava chamava Jampa. Eu lembro que a gente naquela época, olha a brincadeira da pessoa, quem ficava mais tempo conectado, só que tem um negocinho. Tinha que ser no final de semana, porque era internet de escada, você pagava por minuto. Então, no final de semana, dava sexta-feira, meia-noite, que era um pulso só, meu filho, era uma competição de nerd que eu era. Mas dentro desse Mirk eu conheci 2 namorados que eu passei muito tempo. Beijo, meninos, adoro vocês. Paperboy 2 e ao vivo. Olha só o nick das pessoas que eu me relacionei. Passou-se o tempo, né? Passei meus 16 anos, fui morar em Salvador, fui morar em Recife, fui morar um monte de canto. Me distanciei um pouco das redes sociais, porque eu tava fazendo o quê? Trabalhando. Enlouqueci, fiquei assim, eu quero ganhar dinheiro, enfim, teve aquela fase. Só que aí, em 2012, eu mudei pro Rio de Janeiro. Eu fui pra uma cidade que eu não conhecia praticamente ninguém pra trabalhar numa empresa de tecnologia, vocês conhecem minha história. E aí uma pessoa que eu conhecia trabalhava no site do Par Perfeito. Eu não sei se você sabe, existe um site nos Estados Unidos chamado Match.com, que ele é dono do Par Perfeito aqui no Brasil. E ele também é dono de quem? De quem? Do Tinder, daquele nosso amigo que lançou essa loucura de cardápio de pessoas. Ela falou, Thalita, baixe agora o Tinder. Baixe porque não tem ninguém usando no Brasil ainda, só quem está usando isso são super early adopters e só tem pra iPhone. Então a galera, o funil do funil. Eu conheci muita gente. Diferente do que vocês pensam, aplicativo de paquera não necessariamente você tem que só que paquerar, né, gente? Você pode conhecer e fazer amigos, por que não? E às vezes você até conhece alguém virtualmente e você nem conhece pessoalmente, como foi o caso do diretor do Circo de Soleil. Ele passou no Rio de Janeiro e foi embora, a gente deu match lá, mas a gente não se conheceu. A gente ficou por muito tempo batendo papo, ele não falava português, então era uma pessoa que ele podia se comunicar, porque I do speak English. Nossa, que bonito, hein? E esse foi um caso bem legal, porque eu também sei fazer network e aplicativos. Porque assim, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né, pessoa? Vai que eu dou certo no circo, eu já tenho com quem falar no Circo de Soleil. E aí eu tenho mais algumas histórias engraçadas, e não vão ser só as minhas que vão aparecer aqui hoje. Vamos colocar a primeira, a história da Cacá, lá de Recife. Olá, pessoal. Eu sou Cacau Barros, sou cofundadora da Eu Levo de Recife. Participei de um Startup Weekend e a equipe que eu ficou responsável por criar um aplicativo de relacionamento onde as pessoas não se conheciam através de fotos, conheciam através de interesses em comuns. Na hora de estudar a nossa concorrência, eu saí baixando diversos aplicativos de relacionamento na intenção de saber como era o funcionamento. Nesse estudo, eu vi uma foto de um garoto que eu achei muito bonitinho. Aproveitei o embalo e cliquei nele. Ele também curtiu o meu perfil. A gente começou a conversar. Já não falei de aplicativo, já não falei de Startup Weekend. A gente começou a conversar sobre a gente mesmo. E desde então, fizemos uma amizade. A gente tá junto. Ou seja, funciona. E aí eu fui, né, melhorando de como entender usar aquele aplicativo, de você colocar a distância, mais perto, mais longe, tudo aquele legal. Quando eu tava lá no meu cardápio virtual, olhando aquela história daqueles meninos lá do Rio de Janeiro, aquelas pessoas muito fortes e, né, eu não sou muito uma pessoa que tô apegada com uma pessoa muito fortona, aquela coisa. Mas você sabe, venhamos e convenhamos, meninos que estão assistindo, é uma coisa bonita de se ver. Então teve
um cara desse aí, né, que eu fiz, botei um like, um coração pra ele. E aconteceu o quê? De novo match. Aí a gente começou a conversar. Só que tem uma coisa, eu não malho, né, gente? Eu sou uma pessoa que hoje eu faço circo, mas naquela época no Rio de Janeiro eu não malhava. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, logo de cara, oi, tudo bem? Ele começou a conversar, tomou uma boa, falei, ó, eu não malho. Vocês não sabem o que aconteceu. O cara falou que ele era gay. Só porque eu disse que eu não malhava, pessoa. Eu não malho, então eu não era qualificada enough. Porque eu tenho um corpite bonitito, mas eu nunca malhei, nunca... Eu me preocupo com a alimentação, que é uma coisa bem diferente. Quando a gente se alimenta bem, enfim, eu tenho uma genética boa. E aí o cara, ó, disse que era gay e me tirou lá do Tinder dele. Aí eu vou fazer uma piadinha, que pode ser que nem todo mundo goste, mas a gente faz, né? Vou te dizer a diferença de conhecer pessoas do Rio de Janeiro e pessoas de São Paulo. No Rio de Janeiro, quando você conhece alguém que é mais fortinho, a primeira coisa que ele pergunta é onde você malha. E em São Paulo, quando você conhece alguém, qual é a primeira coisa que a pessoa pergunta? Onde você trabalha? Começaram a surgir diversos aplicativos e a gente começa a dar uma observada aí do que é que tá acontecendo. Quando eu tive noção que esses aplicativos estavam estourando, foi quando uma vez eu tava na Safer Taxi, quando eu trabalhava lá no Rio, um taxista chegou pra mim e falou assim... Me separei. Uma semana depois ele falou assim... Thalita, arrumei uma namorada no Badu. Oi? Badu? Nem conheci o Badu, o cara já tinha dado match, já tava namorando. Mas vamos voltar pras histórias engraçadas? Então segue agora a Aline Jajá, lá de Goiânia, minha amiga querida. Oi gente, meu nome é Aline Jajá, sou de Goiânia. E a minha experiência com o Tinder, engraçada, foi uma vez que eu saí com um cara e chegou lá, não entendia nada do que ele falava, porque ele tinha a língua presa. Foi complicado, foram as 2 horas mais hardcore da minha vida, sério. Eu não sabia lidar porque eu fiquei sem graça, eu não conseguia entender o que ele falava pra eu responder. E eu ficava pedindo pra ele repetir toda hora, e isso foi me deixando tensa. E eu vi que ele tava ficando sem graça, porque afinal de contas, ele não me avisou, mas ele sabia que era complicado entendê-lo. Aí eu vou contar uma outra história agora pra vocês. É muita história, gente. Meu Deus do céu, eu tive que selecionar algumas histórias pra contar pra vocês. Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu voltei pra Salvador por um tempo pra ficar lá com a minha mãe. E aí existe um outro aplicativo chamado InstaMessage. Gente, não é de Deus, não. Por favor, não instale. Ou então, se você tiver um crush, o que é crush, Thalita? É aquele paquerinha, porque mudaram os nomes, né? Porque antigamente era paquera, era um flerte. Não, flerte não era da minha época, não. Eu instalei esse InstaMessage. Você loga pelo Instagram e você vê quem está próximo de você. Então, a parte ruim desse aplicativo é que se você tiver um crush ali próximo, você vai sempre ver se ele tá em casa ou não. É um perigo isso. Então, eu tava nesse InstaMessage aí, e aí eu conheci um famoso. E ele puxou um papo, e aí, Thalita, não, acho que é menina executiva, porque meu perfil é do Instagram menina executiva, né? Aí começou a bater um papo, um lero, eu falei, olha só, uma pessoa aqui importante, é um cara que é de esporte, e aí a gente começou a conversar muito pouco, ele perguntou o que eu fazia, e aí você explica, né? Eu sou blogueira. Eu sou blogueira. Também, né, gente? Também. E aí a gente marcou de se conhecer. Vamos se conhecer um dia, lógico. Vamos se conhecer. Um prazer conhecer um ídolo, né? Aí ele me chamou pra almoçar na casa da mãe dele. Falei, já vamos conhecer a mãe. Nossa, que evolução, que coisas novas que estão acontecendo no mundo. Tem um monte de problema de negocinho de que eu não como isso, não como aquilo, não como aquilo outro. E aí ele falou assim, você come frango? Eu falei, opa! Aí sim, eu como frango, lógico que eu como frango, então vamos almoçar na casa da sua mãe, com sua mãe. Aí quando eu cheguei lá, encontrei a pessoa, oi, tudo bem? 2 beijinhos, ele falou, você demorou muito, tô morrendo de fome, venha comer, senta aqui na mesa. Aí vai lá, eu, a Lady, entrei na casa da mãe, oi mãe, tudo bem? Como vai e tal, aquele negócio, sentei na mesa, gente. E aí me veio o frango. O frango não era o cara, o frango era o frango a cabidela. Você sabe o que é frango a cabidela? Você cozinha o frango, cozinha ele todo. E aí, quando você termina de cozinhar, você coloca o sangue da galinha dentro, você coloca o sangue da galinha dentro, você coloca o sangue da galinha dentro. Não, 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 não! Eu odeio esse prato. Eu tenho trauma desse prato. E aí me deu um negócio, uma gastura. Aí eu fui lá, né, botei um cadinho de arroz. Não tava querendo comer farofa, né, mas eu botei a farofa pra poder dar um gosto. E aí escolhi um pedaço de frango, dei uma limpada assim. Aí lá vem a mãe dele. Menina, bota um molhinho pra ficar melhor. Como que eu ia dizer que eu não gostava de frango à cabidela? Já que eu tinha dado uma lista do que eu não comia e que não... Enfim, meu romance acabou aí, porque eu fui embora com muito nojo. Aconteceu também já várias vezes de você conhecer pessoalmente a pessoa não parecer com a foto. Então você tem que fazer uma investigação, de repente entrar no perfil do Instagram, dar uma stalkeada, porque não tá fácil pra ninguém. O importante é conhecer pessoas, fazer novos amigos, a gente colocar o amor como uma forma bem legal de se viver. Pra você que tá sozinho, não tem problema também. O seu vai chegar, diz a minha avó essa história, que vai chegar um dia, eu também acho que vai chegar. Deixa aqui nos comentários qual aplicativo que você mais gosta. A galera que tá
vendo aqui do lado, de repente, né, dá aquela chavecada. Já que é dia dos namorados, a gente tá podendo fazer essas coisas, né? Se inscreve aqui no canal e me segue em todas as redes sociais, que é Menina Executiva. Valeu!